essa votação, presidente. Essa federativa! O Nordeste vai... Presidente, essa votação é a mais animada. Grosso do Sul. Está se distribuindo o dinheiro dos agora outros. todo mundo. Presidente, agora... Os menores. Eu quero orientar. Eu quero dizer à bancada do Nordeste que negue quórum e não vote o projeto. O projeto precisa de 257 votos. A gente vai se retirar aqui do plenário. Vai se retirar do plenário. Senhor presidente, a gente não pode aprovar um projeto que vai retirar recursos da região mais carente e mais pobre do Brasil. Senhor presidente, isso é um dos maiores absurdos que 8 estados do Nordeste perdendo recursos. A bancada do Nordeste deve entrar em obstrução. Eu quero chamar os companheiros do Nordeste para se retirar. Permanecerá no Isso é democracia, senhor presidente. Democracia é ganhar ou perder. Pobreza no Brasil, presidente. Essa foi a votação mais triste, presidente. Mais animada não. A votação mais triste desta casa. Vai não votar mais nada. Vamos promover a pobreza no... cara do Nordeste tem que ser ausentado. O deputado Francisco Escola está à beira do infarto. Ô, presidente. Chama lá a ambulância. Chama a ambulância de plantão. O deputado Chiquinho está à beira do infarto. Calma, deputado. Maracujina. Vamos votar, portanto. Voto sim. Vamos votar, presidente. Por favor, esse sentimento de revolta é o mesmo que tomou conta da bancada do Rio. Quando nos tiraram os royalties. Presidente, uma informação. Portanto, aprovado o requerimento de preferência. Senhor presidente. Presidente, uma informação muito importante. Agora, o projeto, essa emenda estará em votação no seu mérito e, para ser aprovada, ela necessita de 257 votos, não é isso? Isso mesmo. E agora tem como sempre, o pessoal acertando. Os pseudos defensores dos oprimidos ainda têm alguma chance. Agora, diminuir a desigualdade dentro do próprio Estado é o primeiro passo, né? Parece que não tem rico no Maranhão. Presidente, presidente, olha a hora, vamos votar. Hoje é dia dos namorados. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Goiás pede a presença de todos os parlamentares. O que eu defendo é que todos os deputados do Norte e do Nordeste se retirem do plenário e não permita a continuação dessa votação. Senhor presidente, deputado nós devemos nos retirar do plenário. Do Norte e Nordeste, a continuação da Roraima e Amapá permanece. O filho acompanhou o deputado do Nordeste não pode dar presença nem participar da votação. Senhor presidente. Presidente, o Maranhão saiu ganhando com essa emenda do Nordeste. Da Bahia, presidente, vamos votar. Em votação. A Bahia não vai dar presença. Em votação, a emenda do plenário. Votaram não, que número 3. Para orientar. Não votaram mesmo, senhor presidente. Não pode. Senhor presidente, senhor presidente, o Nordeste recomenda a obstrução. O Nordeste está passando em votação, a emenda de plenário número 3. A bancada Nordeste parecer contrário do relator. Todos vão perder, senhor presidente. Para orientar suas bancadas. Como vota... Presidente, libera todo mundo. Já está todo mundo libera. Que não vota. Libera todo mundo. A exceção do PSOL. Todo mundo libera. Todos são liberados. Liberado, Cabarral. Liberação. Senhor presidente, quem votou libera não? A bancada, mas a bancada do Nordeste vai votar contra. Senhor presidente. Vamos dar coro. Em votação. Votou não. Entra em obstrução. Em votação. Vamos dar coro. A presidência solicita. Presidente, por favor. Nordeste não vota. Está em obstrução. A bancada do Pará em obstrução. Norte e Nordeste não deve votar. Senhor presidente. O Rio de Janeiro vota sim. Vai votar. Está em obstrução. Vota sim, o Maranhão vota sim. Vamos, líder. Essa emenda é boa. Com a palavra ao deputado Arthur Lira como líder presidente. do partido. O Rio de Janeiro vota sim.
Está claro na noite de hoje a posição do plenário. Está claro na noite de hoje a posição do plenário com relação à maioria e minoria posta na votação do inquérito de preferência da emenda número 3. Presidente, o Nordeste vota não. Como líder do meu partido, eu não posso ter outra posição a não ser liberar a bancada. É uma questão, como eu disse, nacional de interesse de cada estado. Agora, vou votar, presidente. Eu não poderia, como deputado de Alagoas, deixar de fazer aqui um alerta. A bancada do Nordeste tem que se ausentar ou obstruir esta votação, e a bancada do Sul, do Sudeste, dos Estados Ricos, que botem 257 votos. O Rio de Janeiro vota sim. Esse é o encaminhamento. Senhor presidente. Vota sim e pede que abra. Vamos votar. Abre o painel. E quem quiser falar, fala durante a votação. Ué. Presidente, senhor presidente. Deputados, abre a votação. Que seja garantido o meu tempo de líder. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Então, para não dizer que maioria não se respeita, como a bancada do Rio de Janeiro não respeitou esse plenário, não respeitou a expressão dos royalties, nós não vamos fazer baderna nem fazer a chincalha a qualquer presidente, muito menos a Vossa Excelência. Agora, o direito de obstruir e de não votar nesta emenda que tira dinheiro dos pobres para dar aos ricos, nós vamos fazer. A bancada do Nordeste não pode participar dessa votação, e aí as outras bancadas que façam 257 votos e façam valer a sua maioria, senhor presidente. Com a palavra, o líder do PMDB. A bancada do Rio Grande do Sul vota sim, senhor presidente. Em nome da bancada do Nordeste. Senhor presidente. Com a palavra, o líder do PMDB. Não. Presidente, uma observação importante. Vai permitir que o projeto volte para o Senado. E a Com a justiça se palavra, o líder do PMDB. Podíamos votar, não, presidente? Os líderes falam durante a votação. Presidente, Olha, mal. é importante a gente ter em mente uma coisa. Nós fizemos uma votação de requerimento de preferência, que foi a tendência da votação do plenário. A obstrução e a derrubada do quórum, deixando essa matéria sem votar, agravaram uma situação que vai ficar sem votação, sem possibilidade do Senado rever até mesmo a decisão que a Câmara está tomando, e sem possibilidade legal de repassar qualquer FPE. Então é importante que se enfrente no mérito, se vote, mas não façam isso, porque vai ser um prejuízo para quem tem dinheiro a receber. Porque se porventura obstruírem a votação e não atingir o quórum, certamente a posição daqueles que defendem essa emenda, se o outro ponto for votado, vai ser a mesma. Aí vai gerar um impasse, que se ganha aquele que tiver mais votos. Senão quem vai ser penalizado são todos... Peraí, presidente. A bancada de Rondônia vota sim. Para ser o Supremo. A bancada de São Paulo tem que votar sim, senhor presidente. Quem é sim, vota sim, quem não, vota não. Então, para concluir, senhor presidente, eu estou fazendo esse alerta. Aí vota não, o Nordeste vota não. O PMDB responsavelmente vai liberar a sua bancada, porque tem posições divergentes. Senhor presidente, A bancada, o Nordeste já está passando para a maior seca dos últimos 50 anos. Ainda tirar mais? Senhor presidente, eu queria a palavra segunda, que esse assunto é grave. Isso aqui não é panfleto, é grave. Então, o PMDB vai liberar a sua bancada. Agora eu alerto, se nós não votarmos a matéria hoje com qualquer resultado, o Senado não poderá apreciar o que a gente está fazendo. Então, aqueles que perderem, têm a condição de no Senado rever a posição. Então, eu alerto que pior será se não ter o que decidir. O PMDB encaminha a liberar. Deputado Zé Guimarães, como líder do PT. Senhor presidente, eu quero chamar a atenção na mesma linha. Pessoal, sim. Eu preciso chamar a atenção para a seguinte questão. Do Rio de São Paulo. Nós fizemos a primeira votação. Ganhou democraticamente a tese do destaque. Eu, por exemplo, a bancada do PT foi liberada e eu perdi no Nordeste. Aceito o resultado como esse o comportamento de todos aqui dentro. Em todas as ações. Segundo, não podemos obstruir. Vamos continuar a votação, porque o Senado poderá, chegando lá,
alterar ou não. Portanto, a obstrução vai nos colocar numa encruzilhada, numa encalacrada. Portanto, a bancada do PT não pode obstruir. Vamos concluir a votação fazendo essa demonstração e volta a matéria para o Senado, senhor presidente, para o Senado resolver. Senhor presidente, por último, senhor presidente, a minha bancada está liberada. Eu tenho o dever de alertar, cumprimento da casa e nordestino que sou, que há obstrução. Se ela acontecer, derruba a sessão e esta casa, portanto, não cumprirá o seu dever de se manifestar, enquanto qualquer resultado falta o Senado e o Nordeste espera que o Senado cumpra o seu dever. A bancada do Nordeste suspende a obstrução. Senhor presidente, a presidência solicita a todos os senhores deputados e senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Senhor presidente, a informação, senhor presidente, a bancada da Bahia vota não, senhor presidente. A bancada de Sergipe vota sim. A informação, senhor presidente. Quem é a favor da emenda vota sim. Vamos continuar. Nesse momento, Antônio Carlos, essa votação do requerimento de preferência, né? A preferência já foi aprovada. Isso significa que os deputados que querem aprovar a emenda do deputado Beto Albuquerque e outros parlamentares, outros líderes, evidentemente tem número para manter, para votar a emenda. No momento, os deputados colocaram em votação a emenda, já o mérito da emenda. Só que no placar anterior, apenas 214 deputados votaram a favor. Que não exige 257 votos favoráveis, apenas a maioria havendo em plenário 257 participantes. Agora, como se trata de um projeto de lei complementar, a votação do mérito da emenda tem que ter 257 votos favoráveis. E há apelos para que os parlamentares que ficaram insatisfeitos com o resultado, especialmente da bancada do Nordeste, permaneçam em plenário e votem a proposta, mesmo que seja uma proposta que não agrada aos parlamentares do Nordeste. Porque há ainda, havendo essa modificação, a proposta retorna ao Senado Federal, que poderá restabelecer o texto do Senado ou mesmo manter o texto da Câmara. A bancada do Nordeste já até se manifestou ameaçando se retirar, né? Isso, mas houve apelos, inclusive, de parlamentares do Nordeste para que os parlamentares permaneçam em plenário, permitindo que haja quórum e a Câmara delibere, portanto, decida sobre o assunto e que vá para o Senado o projeto para que lá no Senado haja uma decisão final. O debate continua, vamos acompanhar. Nossa obrigação e Rio Grande do Sul vota sim, senhor presidente. Perdão, amiga, para Vossa Excelência. Sim. O Amazonas está perdendo. O site do Amazonas está transmitindo ao vivo essa sessão. Do Rio de Janeiro para votar sim. Vai chegar lá no Amazonas. Aqui não tem lugar para coitadinhos, presidente. Aqui acontece a democracia. Deputado Amin, para Vossa Excelência. Fazer valer. Deputado Amin. Senhor presidente. Se cair, se não houver quórum e a sessão não cair. Senhor presidente, na votação anterior, o deputado Alfredo Sirquis votou sim com a bancada do Rio de Janeiro. Senhor presidente, a bancada de Roraima vota sim. Deputado Amin. Voto sobre o deputado Amin. Deputado Amin. Senhor presidente, é só para informar os deputados do Estado de Sergipe que é do Deputado Amin está com a palavra. Deputado Expedião Amin. Senhor presidente, se essa estratégia de não dar quórum prevalecer, é bom que os companheiros que estão votando para derrubar o quórum saibam que a maioria, 257 votos a favor. Se faltar, também é possível que falte na votação seguinte, porque é evidente que a maioria também poderá obstruir. Senhor presidente. Vamos encerrar a votação. Encerra, presidente. Encerra a votação. Encerra a votação. Tem muita gente jantando dia dos namorados já. Bora encerrar, senhor presidente.
Já deu, seu Henrique. O deputado Nilson Leitão e o deputado Eduardo Cunha como líderes. Deputado Nilson Leitão. Senhor presidente, para informar. Essa noite de hoje, mais uma vez, demonstra a incompetência do governo num assunto tão importante. O governo já dividiu o Brasil na questão dos royalties. Agora, faltando poucos dias para vencer essa matéria, até o dia 26, se não votar, os estados ficam sem o FPE. Tem que recorrer ao Supremo novamente. Depender novamente do Judiciário para resolver um problema que o Executivo deveria ter resolvido. Presidente Dilma não teve liderança para cuidar desse assunto. Na última hora, no último momento, numa noite como essa, dividindo brasileiros de todos os estados, onde as bancadas partidárias não tiveram condições de ser conduzidas pelos seus líderes. A condução foi feita pelos coordenadores de bancada. Cada um olhando a tabela num ato de desespero. Quem vai perder, quem vai ganhar. A falta de pulso da presidente Dilma traz para o Congresso aquilo que retrata em todos os estados brasileiros. Estamos vendo aqui uma divisão do povo brasileiro. Eu sei o tanto que os deputados do PT não gostam de ouvir isso, mas aceitem os deputados do PT nordestinos, neste momento, o sofrimento e o que vai ter que explicar lá para os seus eleitores. Esse momento é mais um momento de reflexão de um comando que não existe lá no Planalto, de um comando que se faz omisso quando tem que discutir assunto, que é assunto que divide, quem sabe, os seus parlamentares. A presidente da República não poderia ter se mantido omissa durante todo esse tempo. É a segunda vez que o Brasil encara um debate que vai prejudicar uma parte do Brasil. Infelizmente, para alguns que serão derrotados no momento em que o Brasil está preocupado com inflação, com obras que não acontecem, e estados como o Nordeste sofrendo a pior seca da sua história, e agora ter que sofrer novamente. Essa mensagem aqui é uma mensagem para deixar claro de que a presidência da República teve tempo suficiente. 10 anos não quis discutir. E agora, no apagar das luzes, acabando o tempo, vai ter que ser decidido lá no Judiciário, se caso não for aprovado aqui para voltar para o Senado. É uma reflexão que eu deixo ao povo brasileiro e aos nossos congressistas. Deputado Eduardo Cunha, depois da prova, Vossa Excelência, vamos encerrar a votação. Rapidamente, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é evidente que a gente está caminhando para um impasse aqui, um impasse que vai acabar deixando os estados sem o fundo de participação dos estados. É evidente que a outra votação houve maioria para a votação desse destaque de preferência, com 214 votos, tendo votado 352. É óbvio que se atingir o número 352, não vai atingir os 257. Vossa Excelência teria que esperar mais para dar no mínimo 400 deputados para que pudesse atender. E se não atender com 214 contra 135, certamente não vai atender o texto seguinte, porque se 214 não chegarem a 257, 135 também não chegarão, é óbvio. Então criou-se um impasse. E todo esse impasse, senhor presidente, se dá porque a gente adquiriu uma cultura equivocada. Desde que começou o debate do marco regulatório do pré-sal, que acabou derivando para uma discussão federativa em que todo mundo, eu me lembro que eu alertei dessa tribuna à época e repeti várias vezes, nós estávamos inaugurando um período que eventualmente cada votação, as maiorias iriam se reunir para decidir aquilo que lhe fosse conveniente. Eu quero ver votar aqui agora a prorrogação da Zona Franca de Manaus, com uma bancada de 8 deputados contra 505. Jamais a gente vai ter o sentimento de reconhecer que um estado pobre ou que um município pobre não vai ter a garantia da sua receita.
Ou que mesmo estados ou municípios que são mais avantajados no momento, mas que têm as obrigações correspondentes ao seu tamanho, não podem manter a sua capacidade. Então a gente inaugurou, senhor presidente, um tempo muito ruim, um tempo que nós vamos ficar aqui, eventualmente aliados no dia e no outro trocando supapos no bom sentido, é óbvio, coisa que eu não gostaria. Muito ruim para mim ver o que aconteceu, como também é muito ruim para mim ver hoje. Agora, só que os parlamentares, na medida que se inaugurou isso, cada um vai votar de acordo com o que o gráfico vai dizer, o que o seu estado, o seu município ganha. Perdemos todos nós a responsabilidade coletiva de manter a federação, de manter o pacto federativo, de manter uma condição mínima de convivência entre todos nós. Eu me lembro que até a votação do marco regulatório do pré-sal, senhor presidente, bastava um parlamentar, uma bancada de Estado, procurar outra e dizer: meu Estado está perdendo, todos eram solidários e não deixavam. Isso infelizmente acabou. Isso infelizmente acabou. Se o Senado, que é a Casa dos Estados e a Casa da Federação, não conseguiu manter isso, e foi quem originou depois o projeto que acabou mudando o marco regulatório, simplesmente nós, deputados, que temos uma lógica de votação diferenciada de uma eleição majoritária, o que nós vamos fazer? É triste eu ter que dizer isso aqui e ter que fazer o que eu fiz, votar porque o meu Estado perde menos, ou o que deveria ter ganho, até porque o meu Estado tem uma lógica ao contrário, contribuinte de 14% de toda a receita do FPE, ele simplesmente recebe 1,5%. Então, já é uma lógica que perdedora. Agora, mais grave, senhor presidente, que essa casa deveria estar debatendo, são as exonerações que foram feitas em cima do FPE e do FPM, que tirou muito dinheiro de todos os estados e municípios. E essa casa toda devia se unir para impedir que isso tivesse acontecido, ou para corrigir, e poderia corrigir inclusive nesse projeto. Porque não tem sentido fazer cortesia com chapéu alheio, que foi o que foi feito bastante tempo com política de exoneração, que nós não temos nada contra a exoneração, mas cada um abra mão da receita que lhe cabe, e não da receita que cabe aos mais pobres. É muito fácil fazer cortesia com o chapéu alheio. Então, senhor presidente, a gente está caminhando para o impasse. O que vai acontecer? Essa casa não vai cumprir a sua função, seja qual for o resultado aqui, a próxima votação ela já está condenada se houver. Se não atingir o 257 aqui, certamente a outra não atingirá. E vai cair esse projeto e nós não vamos cumprir, ficar na mão do Supremo. E o que nós vamos fazer? E esses estados que dependem do FPE para a sua sobrevivência? Vão fazer o que para pagar a sua folha de pagamento, senhor presidente? Vão fazer o que para cumprir as suas obrigações? Então estamos diante de um dilema muito grave, que nos foi levado pela lógica irreal que todo esse momento nos trouxe, desde que a gente resolveu debater uma mudança que beneficiava um, por mais justo que fossem os argumentos. Eu não entro no mérito dos argumentos, eu entro no mérito que nós temos que fazer o possível sempre para manter a arrecadação de cada ente federado, independente de ser justa ou injusta a proposta que está sendo apresentada. Se nós não aproveitarmos do fracasso que pode terminar essa votação, senhor presidente, para chegarmos a uma conclusão e mudarmos o nosso método de convivência e de apreciação de projetos dessa natureza, nós vamos acabar aqui provocando a cada dia que passa, senhor presidente, mais e mais injustiças. Então é contra essa injustiça, contra tudo isso que eu estou falando, é que eu faço um apelo a essa casa. Nós temos que chamar essa situação, não essa votação, porque essa já foi dentro do ambiente plenamente contaminado. Não haverá um parlamentar que poderá mudar o seu voto que não seja a lógica do Estado, porque a eleição no ano que vem, certamente o seu adversário vai dizer: ele votou contra o Estado, eu quero ser eleito para votar a favor do meu Estado. Então ninguém mudará mais nenhuma agora. O que nós precisamos a partir de hoje, senhor presidente, é estabelecer um novo pacto entre nós, um pacto de preservação das receitas de estados e municípios, para evitar que cenas como essa que a gente vai viver hoje e as suas consequências possam se repetir. Era o que eu tinha a dizer, não vou usar muito tempo. Está encerrada a votação. Senhor presidente. Senhor presidente. Está encerrada a votação. Senhor presidente, líder do PT.
muito bem, presidente. Agora vamos votar na proposta do Senado. 134, presidente. Bom senso. Não, 101. Só tem uma... Rejeitada a emenda. Senhor presidente. Agora vai. Só tem uma alternativa, senhor O que presidente. estava prevendo o deputado Eduardo Cunha. Só tem uma alternativa, é todo mundo votar no texto do Senado e o Senado corrigir lá as prováveis distorções que possam acontecer. Senhor presidente, eu quero pedir, senhor presidente, em nome da liderança do PT, primeiro, que a bancada do PT toda permaneça em plenário para votar. Segundo, nós construímos democraticamente as duas votações. Para a matéria não ter o prejuízo referido pelo líder do PMDB, eu faço um apelo a todos a votarmos o texto do Senado para não ficarmos sem nenhum texto para o Senado apreciar. Então nós temos que inverter agora. Faço um apelo aqui ao líder do PMDB para a gente votar o texto do Senado e o Senado vai resolver. Porque senão, aí sim, nós vamos entrar num buraco que não tem saída para casa, senhor presidente. Com a palavra o líder Seara do PSD que havia solicitado, deputado. Desculpe por ter dado antes. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é importante esse momento que nós estamos aqui vivendo, é importante a gente fazer análise com relação ao que aconteceu até agora. Independentemente das posições partidárias, as posições de cada estado, este é um momento grave que nós temos que ter a consciência de que é fundamental nós votarmos agora o texto do Senado para que esta matéria não caia e nós não tenhamos um vácuo que vai ser muito para o parlamento e para o país. Então, mesmo com posições divergentes na bancada, é fundamental que a gente aprove a emenda do Senado, o texto do Senado, para que esta matéria não venha a trazer os prejuízos que serão muito graves para o país. Então, a posição que nós queremos deixar aqui e conclamar a todos os parlamentares, aqueles que defendiam o projeto, aquele anterior que acabamos de votar, parlamentares do PSD, nós conclamamos então a votar o projeto de lei complementar do Senado Federal, como ele veio, para que a gente não tenha este impasse. E eu, senhor presidente, quero desde já dizer que nós nos empenharemos para, no mais curto espaço de tempo, a gente tenha condições de encaminhar um outro texto, alguns já foram apresentados, para que, após o período final de 2015, quando nós teremos então os efeitos passando a mudar nos estados a arrecadação, a gente possa ter um projeto até lá votado. Então deixo aqui para a bancada do PSD e conclamo a todos os outros líderes que a gente faça a aprovação desse texto que é melhor para o país. Quero elogiar a postura democrática e respeitosa do líder Seara do PSD. Senhor presidente, em votação, as bancadas do Sul e Sudeste... Em votação, projeto de lei complementar número 266/2013, ressalvados os destaques. O Rio Grande do Sul não tem votação, não, senhor presidente. Votação nominal. Sugiro que coloque sim, senhor presidente, em toda a orientação, senhor presidente. Não, senhor presidente, orientar. Calma aí, presidente. Calma. Orientar, senhor presidente. Orientação. Naturalmente todos vão liberar as bancadas. Não, PSDB, senhor presidente. Pela bancada, senhor presidente. PSDB, senhor presidente, vota sim ao texto do Senado. Pela ordem. PT, como é que vota o PT? Orientação, então. O PT libera a bancada? Não. O PT agora, senhor presidente, faz um apelo a todos para votar sim o texto do Senado. Como vota o PMDB? Senhor presidente, dentro da mesma lógica que nós fizemos até agora, o PMDB vai liberar a bancada. Eu, pessoalmente, infelizmente, pelas razões que eu apresentei, vou votar não. Mas eu vou liberar a bancada, cada um vai votar de acordo com a sua consciência. PMDB libera a bancada. Como vota o PSDB? Senhor presidente, o PSDB vota sim ao texto do Senado e eu gostaria de exaltar, chamar inclusive a atenção do deputado Eduardo Cunha, que no Senado, a bancada de Minas Gerais, comandada pelo senador Aécio Neves, na maturidade, apoiou o aumento de recurso para o Nordeste, que é efetivamente quem mais precisa.
Como vota o PSD? Sim, senhor presidente. Já... Não, PSD. PSDB sim, PSD. Já votou? PSD vota sim, como já havia anunciado. Como vota o PR? PR libera a bancada. Lembrando aos senhores deputados a gravidade de não se alcançar quórum e esta casa não cumpriu o seu dever constitucional de votar esta matéria. Vai cair, portanto, tudo no colo da Câmara, se a Câmara hoje não conseguir cumprir o seu dever e votar esta matéria. Como vota o PP? Senhor presidente, nós vamos cumprir... Presidente, nós vamos cumprir a palavra do acordo. Quando entrou em votação a emenda, nós dissemos o quê? Santa Catarina vai votar de acordo com os seus interesses legítimos. Não vai, hipótese. Não logramos êxito, não conseguimos os 257 votos. Nós não vamos jogar contra o Congresso. Nós vamos votar sim e eu peço aos companheiros de Santa Catarina que votemos sim. Elogiar também a atitude responsável, respeitosa e amadurecida do líder Espelhome. Como vota o DEM? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero posicionar em nome do Democratas. A bancada está dividida, naturalmente, por conta dessa guerra federativa. Eu vou votar sim. Eu creio que até a maioria da bancada vota sim, mas tem votos como Ronaldo Caiado que vota não. A emenda do Senado, eu quero acertar, eleva a de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, entre outros estados. E, portanto, eu acho que é melhor essa posição. Então, a gente vota sim. Como vota o PSB? Aliás, o Democrata... Vota sim, Democrata. Como vota o PSB? Senhor presidente, nós vamos liberar a bancada porque temos divergências, interesse dos estados dentro da bancada do PSB. E quero reiterar, senhor presidente, que nenhum fundo se resolve sem que o governo federal aporte recursos para fazer justiça onde ele quer fazer justiça. Não adianta tirar do Rio Grande ou de qualquer outro estado achando que se fará justiça que terá mais recursos. Um país que desonera 300 bilhões de reais em 20 minutos para aprovar ou não essa matéria. Não aprovar também é uma deliberação política, não é uma omissão. É uma deliberação política, porque essa matéria não poderia ter chegado a esse plenário também no último dia. Senão, com esse pretexto do último dia, nós seremos obrigados a receber tudo o que quiserem que a gente receba goela abaixo. Nós vamos liberar a bancada. Pessoalmente, eu sou do Rio de Janeiro e por uma decisão política, eu vou votar não. Eu não vou obstruir, eu não vou inviabilizar quórum. Eu vou por uma decisão política votar não. Os colegas do Rio Grande do Sul estão aqui também a afirmar que votarão não com a convicção política do que estão fazendo. Não somos omissos. Estamos exercendo nossos mandatos. Mas o PDT libera a sua bancada. Libera a bancada porque o Rio Grande do Sul vai perder 500 milhões. PDT libera a bancada. Quando volta o PTB? Senhor presidente, o PTB, nós continuamos com o mesmo impasse. Eu quero lembrar que o governo realmente, o governo federal, devia olhar mais para os estados e para os municípios. Quando chega e vai tratar de estado e município,
Vem exatamente com esse tipo de proposta que divide todas as bancadas em todos os estados. Nós vemos aí, sabe de ver, municípios pagando conta de 30, 40 anos atrás. E nós gostaríamos de lembrar que a bancada para deputado que mais uma vez o governo federal comete um grande equívoco com os municípios. E essa posição que nós possamos estar aqui nesse verdadeiro conflito de interesses políticos, cada um naturalmente defendendo os seus estados. Então o PSC, como tem uma bancada de parlamentares de vários estados, vai liberar a bancada, mas na certeza de que precisamos ver esse tipo de posicionamento e encaminhamento do governo para que nós não tenhamos a responsabilidade de decidir matérias como essa e ficar sob a responsabilidade do Congresso Nacional posições que podem prejudicar alguns estados da federação. Liberou a bancada, como vota o PCdoB? Senhor presidente, engana-se quem pensa que a omissão é algo que não tem preço. O preço nessa noite de não decidirmos é o Congresso Nacional, mais uma vez, poder ser sobrepassado por outro poder que de vez em quando exalta a sua capacidade de legislar, coisa que legalmente não tem. Por isso, o PCdoB vai votar sim e liberar a deputada Jandira Fegali, que tem solidariedade com a sua bancada do Rio de Janeiro. Como vota o PPS? Senhor presidente, a bancada do PPS vai votar sim. Quero lembrar a Vossa Excelência que nós estamos voltando no tempo, pelo menos há 3 horas atrás. Lembrar a Vossa Excelência, há 3 horas atrás, de lá, como São Paulo e Rio de Janeiro, que estão liberados para votar com a sua consciência. Eu, particularmente, votarei sim. Como vota o PSOL? Não, isso aqui eu estou como... Senhor presidente, é hora de ver se a orientação dos líderes e as bancadas funcionam. Os que já disseram sim ali, por variadas razões, até para não deixar um vazio, não é de responsabilidade de quem votar não, evidentemente, está aqui votando, já dá mais de 260 votos. Só os sim, contando os que liberaram, esta votação vai acontecer, o texto do Senado, que a nosso juízo é muito insuficiente, não opera no melhor equilíbrio, está aprovado. O PSOL, por coerência e convicção, entendendo que a melhor proposta foi aquela apresentada aqui antes, vota não. Agora, temos a convicção de que o melhor para amadurecer e superar esses impasses de hoje, inclusive de enorme desinformação quanto às tabelas, seria possível votar terça de manhã o projeto de urgência 100% dos votos e fazer uma votação mais serena, menos agitada, menos em clima de quermesse e também muito patriotismo estreito de Estado na própria terça. Nosso voto é não, mas a decisão da Câmara, se valer a orientação e o quantitativo aqui presente, parece que será tomada. Não é a melhor, ao nosso juízo. Como vota o PMN? Senhor presidente, o PMN vai liberar a sua bancada, mas eu, pessoalmente, na legítima defesa dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, votarei não. Como vota o PEN? Senhor presidente, eu quero retificar o voto do PV, liberando a bancada. Como vota o PEN? O Partido Ecológico Nacional vota sim, senhor presidente. Jamaio. Líder minoria para encaminhar. Senhor presidente, o que está faltando aqui é chefe de Estado. No Brasil, a presidência é exercida pelo chefe de governo, chefe de Estado.
Chefe de Estado tem que chegar numa hora dessas e fazer as partes conversarem. Esse é o problema que está acontecendo no Brasil. A chefe de Estado sumiu. A chefe de Estado não está aqui para fazer negociar. É Rio de Janeiro se ressentindo com outros estados. É a questão do TRF que o Rio Grande do Sul se sentiu prejudicado. Essa questão aqui, onde cada parlamentar precisa defender o seu estado. Está faltando a gente discutir essa questão de chefe de Estado no Brasil. Eu voto sim, porque eu quero que o Nordeste tenha os recursos, mas está limitado aqui. Como presidente. Liderança do governo, como encaminha? Liderança do governo. Acabou o líder do governo. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Senhor presidente, Senhor presidente, eu queria neste momento deixar muito claro a posição, não do meu partido, mas a posição do Estado de Goiás. Nós, dentro da lei atual, nós temos um percentual de 2,84. Dentro da tese, ou seja, da proposta do Senado, nós vamos para 2,51, acumulando um prejuízo de 300 milhões de reais por ano. Nós vamos votar não, presidente. Nós de Goiás vamos votar não e enfrentar essa decisão no Supremo Tribunal Federal. E vamos mais. Se o deputado Júlio César tivesse mantido a proposta dele, recuperaria o Nordeste, viabilizaria o Centro-Oeste e reequilibraria as contas e a distribuição do FPE nesse país. A posição de Goiás é não, porque nós não vamos votar aqui para penalizar o nosso Estado numa perda de 300 milhões. Senhor presidente, a bancada da Bahia vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, a bancada da Bahia convoca todos para votar sim. O pior dos mundos é não atingirmos 257 sim. Por que é o pior dos mundos, senhor presidente? Porque fica um vazio legal de prejudicar todos os estados. E ao prejudicar todos os estados, há uma responsabilização política sobre esta casa e Vossa Excelência tem toda a razão. Vai cair sobre esta casa, a partir da decisão do Supremo, o desgaste de não ter viabilizado a proposta, que tem erros, tem defeito, mas foi o possível. Nós não podemos, na questão federativa, cair no maniqueísmo do mal. Nós não podemos, na questão federativa, ficar aqui numa queda de braço, como se nós não fôssemos irmãos. Vamos dar 257 sim, para evitar o pior. Nós não podemos apostar no pior, senhor presidente. Por que então, nós não pensamos isso na votação anterior? Senhor presidente, o Rio Grande do Sul deputado Jovaí com a palavra, não, votação porque vai perder 500 milhões. Com a palavra. O Rio Grande do Sul vai perder 500 milhões. Deputado Jovaí com a palavra. Rio Grande do Sul. Deputado Senhor presidente, Roraima vota sim, senhor presidente. Minas Gerais ganha, senhor presidente. Deputado Jovaí com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu quero assumir, não como líder do PTB, mas como coordenador da bancada de Goiás, a responsabilidade do voto não da bancada de Goiás nesse projeto. Nós não podemos chegar em Goiás amanhã e assinar, como fez o Nordeste agora mesmo, eu acho que com razão, assinar um documento dizendo que nós autorizamos legislativamente a tirar dinheiro do nosso Estado. Então estou assumindo como coordenador da bancada de Goiás o voto não. Presidente. Deputado Afonso Florencio. Deputado Renan Filho, depois Vossa Excelência. Senhor presidente, para um esclarecimento aos deputados do PMDB, o líder Eduardo Cunha, por razões pessoais do seu estado, encaminhou a liberação da bancada. Mas nós do Nordeste, deputados do... O líder, só um minutinho que a bancada está se manifestando, eu gostaria de dizer que o líder Eduardo Cunha liberou a bancada do PMDB. Eu gostaria de fazer o seguinte esclarecimento, que os deputados do Nordeste, do PMDB que estão presentes,
precisam votar sim, para que a gente garanta que o país tenha uma legislação de fundo de participação estadual decidida por esta casa e não uma decisão transitória do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos ter 257 votos sim para que o projeto volte ao Senado e essa casa seja soberana, que é o que todos queremos. Então, para você, Florencio, pedir a palavra. Presidente, senhores deputados e deputadas, fazer um apelo. Nós, se não atingirmos 257 votos pelo sim, ficaremos com um vazio legislativo atribuindo ao Supremo o que é prerrogativa hoje dessa casa. O que está em votação é um texto acordado no Senado que está muito próximo do que está em vigor e que prevê uma revisão em 3 anos. Portanto, o apelo pela votação no sim é a garantia que a Câmara Federal preserve suas prerrogativas, garantam o repasse de FPE, que vai deixar de existir, e que abra agora uma discussão. E no prazo de 3 anos, tenhamos uma legislação definitiva. Então, pela manutenção das prerrogativas da casa, pela manutenção do repasse do PFPE, que está previsto para agora e que os estados correm o risco de não receber, e pela proteção dos estados mais pobres, convoco todos a votar sim, presidente. Palavra Vossa Excelência, depois deputado Pedro Eugênio. Ô, senhor presidente, eu queria fazer uma reflexão e tem que fazer com muita responsabilidade. Nós, aqui no Congresso, eu queria inclusive dizer e lamentar que, infelizmente, o relator poderia ter construído algo de entendimento. E nós temos que ter responsabilidade, quando temos uma matéria aqui sobre a mesa de tamanha responsabilidade com os estados. Primeiro que não podemos tirar 1 centavo de nenhum estado. Isso não é justo e não podemos realizar. O aspecto seguinte que eu quero me reportar é que nós temos votado sempre preocupados com a condição do que a imprensa, do que vai pautar, de que eventualmente numa falha legislativa nossa, lá o Supremo venha se posicionar. Agora, o Rio Grande do Sul, meu estado, está perdendo meio bilhão, 500 milhões. Como é que nós vamos aceitar e votar algo que tira meio bilhão? Da população e das pessoas. Por isso, independente disso, eu não posso me omitir do meu voto, mesmo que eu vote não, que tenha um desgaste, porque esta casa tem que estar preparada. Nós precisamos nos preparar, inclusive monitorar o acompanhamento quando temos uma relatoria de tamanha importância, porque o que houve foi uma divisão, e o que veio do Senado prejudica muitos estados, exemplo do meu estado, Rio Grande do Sul. Por isso justifico o não. Presidente, a necessidade premente de termos 257 votos sim, para que nós garantamos que não haja um buraco negro na legislação, para que nós garantamos que os 50 bilhões distribuídos para estados sejam estabelecidos e não sejam deixados no buraco jurídico sem nenhuma possibilidade de interferência dessa casa. Temos que assumir nossa responsabilidade. Não se trata mais de olhar regiões. As perdas eventuais no projeto do Senado são insignificantes. E nós temos agora que garantir que essa casa se imponha com a decisão firme, votando no sim. É de interesse da bancada do Nordeste votar no sim, mas é também interesse de todos, de todas as regiões, votarem sim e garantir que essa casa se imponha com uma decisão firme para garantirmos regras estáveis para a distribuição do FPE. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra Vossa Excelência, depois você. Senhor presidente, rapidamente. Quero colocar a posição queria pedir para a bancada de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, os estados, Mato Grosso do Sul, que pensaram, vamos criar, votei não, pedi àqueles que votassem que mude o voto, vamos criar um impasse, vamos buscar um acordo que era para ter acontecido nessa casa e não aconteceu. Nós não estamos aqui para votar qualquer coisa, só porque sobrou a opção de votar agora com o projeto do Senado. Esta casa, a Câmara dos Deputados, tem que ter uma posição firme
por isso a nossa posição, e quero conclamar os deputados de Santa Catarina, dos estados do Sul, que estão perdendo muito, a votar não. Senhor presidente, o Senado fez um acordo, votou, o Senado é representante dos estados. Foi feito um acordo que gerou situação de chegarmos aqui nesse plenário com possibilidade real da aprovação. Nós nunca quisemos fazer um impasse. Na hora que se aceitou uma emenda mudando substancialmente, foi necessário o relator fazer a rejeição daquela proposta. Nós estamos diante de uma situação de risco para a Câmara e para o Congresso Nacional, diante de uma proposta que modificava substancialmente o que foi aprovado na Casa dos Estados. Nós estamos aqui para cumprir o nosso dever. E o nosso dever agora é votar sim. E quero agradecer, dentro da nossa bancada do PSDB, os deputados de São Paulo, que estão maciçamente votando sim, mesmo sabendo que poderá, até dentro do PSDB, mesmo que aconteça um questionamento. Mas os deputados de São Paulo, do PSDB... Marcelo Almeida. Eu acho que houve uma referência. Senhor presidente. É São Paulo. Senhor presidente. Eu quero fazer um apelo aos deputados Marcelo Almeida, comparado depois da do PCdoB. Marcelo Almeida. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, senhor presidente, eu acho que a gente vive um momento que não precisava ter vivido. Com todo respeito ao deputado Júlio César, amigo meu, por que apresentar a 5 minutos dessa votação o seu relatório? Há mais de 30 dias, vários deputados estão tentando ter o acesso a esse assunto. O Paraná vota assim, senhor presidente, para não criar um vácuo legislativo, mais uma vez, um buraco na legislação, faz com que o Supremo Tribunal Federal nos... Então, o Paraná vota assim, presidente, mas nós estamos passando isso porque nós não tivemos acesso ao relatório do nosso deputado e amigo Júlio César. Senhor presidente, Gostaria apenas de esclarecer aqui o meu voto. Porque eu não só votei com a emenda, assinei a emenda e votei. Mas no mérito agora, a bancada do PCdoB decidiu votar sim. Tem partido e voto centralizado pelo partido, votei sim nessa matéria para manter a nossa coerência aqui e a decisão partidária, presidente. Deputado Maurício, a palavra, Vossa Excelência. Presidente, Goiás confirma não, presidente. Eu estou com a palavra. Goiás vota não, eu estou com a palavra. Eu gostaria, senhor presidente, de ver eu estou com a palavra. Alongar aí a votação. Eu estou com a palavra. Eu acredito que não vamos repetir a MP dos Gostaria portos, que o senhor respeitasse a minha palavra. Senhor presidente, restitua meu tempo, por favor. Caiado interrompeu. Deputado Amauri. Eu conversei com o senador Pinheiro agora, ele me informou que acatou todas as emendas sugeridas pelo secretário da Fazenda de Goiás. Ele dialogou com todos os secretários de Goiás, inclusive. Senhor presidente, como que uma matéria que Amauri não está credenciado de falar por Goiás. Eu não falo pela Bahia, Vossa Excelência se restrinja à Bahia. Goiás, falamos nós. O voto de Goiás é não. Senhor presidente, Esse microfone agora tem som. Senhor presidente, Rio de Janeiro, eu quero fazer um apelo, senhor presidente, para que os deputados da bancada... Deputado Maurício, com a palavra, Vossa Excelência. Possa vir ao plenário. Os parlamentares podem ficar tranquilos, vamos ter muito tempo para votar. Muito tempo para votar ainda. Todos poderão falar tranquilamente. Eu quero que o senhor garanta a minha palavra. Deputado Maurício, com a palavra, Vossa Senhor Excelência. presidente, de ordem. Uma matéria que foi votada por consenso no Senado, não faz sentido aqui. Essa casa que não deveria estar apreciando essa matéria devia ser de competência exclusiva do Senado na Constituição Federal, que erroneamente não é. O mandato. Nós trazemos para uma casa que tem composição desequilibrada para discutir uma matéria que foi votada por consenso. Quem está votando não é porque quer o caos. Nós queremos que os estados não se prejudiquem, nenhum. Por isso apelamos a todos votar sim. A norma constitucional só dá prerrogativa ao Senado de tributos interestaduais. Isso é alíquota estadual e é prerrogativa da Câmara. Líder do PSDB, com a palavra, Vossa Excelência.
E não precisa aqui ouvir orientação senhor presidente. de um parlamentar da Bahia, não. Felicito o senhor presidente. Encerrar a votação. Sou coordenador da bancada do Rio Grande do Sul. Encerrar a votação. Gostaria de fazer um pedido para que Vossa Excelência utilizasse do mesmo critério utilizado na votação anterior. Quando tinha 334 presentes, o quórum de 334, o senhor encerrou a votação. Então eu peço o encerramento da votação e dizer para a bancada do Rio Grande do Sul votar não, porque não é possível você votar um projeto de lei que tire mais de 500 milhões de reais por ano do Estado do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, essa é a última votação da noite. Senhor presidente, vamos dar um pouco mais de tempo para que os senhores parlamentares possam votar. 10 minutos da destinação integral. Aí não pode não. Senhor presidente, deputado Miro Teixeira, a favor do presidente. Vai precisar de nós outras vezes, senhor presidente. Está aqui, senhor presidente. Fomos acusados agora está recuperado o som. Eu vivo com aquele problema de repente ter que trazer um megafone para o plenário, que é muito difícil falar aqui. Os deputados já manifestaram, estão manifestando as suas posições e é normal, cada um com o seu estado. O que eu penso que nós devemos deixar muito claro é que há uma afirmação política também, como eu já disse antes e outros falaram, daqueles que estão votando não. Isso é uma afirmação política. Nós não estamos, pura e simplesmente, deixando de cumprir o dever, não. Nós do Rio de Janeiro estamos cumprindo o dever de votar não, como nossos companheiros do Rio Grande do Sul aqui afirmaram também. Isso é uma decisão política. Espírito Santo está aqui. Enfim, vão outros companheiros do PDT. A questão, presidente, é que nós não podemos mais receber matéria tão relevante assim no momento de decidir e decidir muito rapidamente. Agora, isso aí é uma responsabilidade de Vossa Excelência também. É correto que se diga que não é, que esses prazos estão sendo vistos aí por todo mundo. Bom, deve haver algum interesse para que isso aconteça. E nós não queremos premiar aqueles que manipularam, de certa forma, para nós chegarmos a esse momento vivendo o impasse que nós estamos vivendo. Que a federação está esgarçada, não há dúvida, já se viu aqui na votação dos royalties. Isso agora está se repetindo. Presidente. Se repetindo. Então, já temos um número, presidente. Já temos um número. Já alcançamos um número superior ao da última votação. Eu penso que a posição judiciosa de Vossa Excelência é encerrar essa votação. Presidente. Com a palavra como líder, havia solicitado o deputado Beto Albuquerque. Como líder, solicitou a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente e distintos colegas. Eu queria só fazer uma rápida reflexão com os senhores, para nós nos darmos conta do quase ridículo, me perdoem a palavra, número pelo qual estamos brigando 26 estados e o Distrito Federal. O FPE, senhores, representa apenas 74 bilhões de reais para 26 estados da Federação e o Distrito Federal. E nós aqui nos digladiando para tomar de alguém e amealhar para o nosso Estado algum tipo de melhoria. Ora, companheiros, a Federação Brasileira está ferida de um verdadeiro pacto federativo que não existe. Se o governo federal, que nós apoiamos e integramos, quisesse fazer justiça, aporte 10, 15 bilhões no FPE e faça justiça aos estados que precisam, mas não tirem dos outros que também precisam, que têm contas a pagar, que têm problemas, que também têm enchentes, que também têm pobreza, que também têm crise, convence o pessoal, que também tem seca. 74 bilhões, senhor presidente. É o motivo da nossa revolução no plenário hoje de noite.
Senhores, será que os estados brasileiros não merecem mais do que 74 bilhões no fundo de participação dos estados? Será que é justo que temos que ficar cortando de um e de outro? O governo federal precisa ajudar nessa questão. Jamais haverá solução justa se for a matemática de eu tomo de você e dou para mim. Se eu tiro do Rio Grande para dar para Pernambuco, ou para o Maranhão, isto não é a equação perfeita. Este fundo, para fazer essa equação que o Senado está propondo, bastaria 10 bilhões de reais a mais nos 74 e tudo estaria sendo resolvido sem que o meu Rio Grande do Sul tivesse que sair de 2,345 percentual para 1,8. Por que nós temos que ficar com 1,8? Então nós não temos problemas? Então o nosso Estado é rico, como dizem? Não. Vamos manter as bases que cada um dos nossos estados temos. Vamos lutar para isso, para que ninguém perca. E vamos lutar para que haja aporte novo no fundo e se faça justiça. Em apenas 24 meses, meus caros, muitas dessas matérias passaram aqui pelo plenário. O governo brasileiro desonerou 315 bilhões de reais em tributos em vários setores produtivos. E não tem 10 bilhões para equacionar a injustiça do FPE? E os financiamentos bilionários que estão por aí? Nós temos dinheiro, mas não temos 10 bilhões para aportar no fundo de participação dos estados. Então, senhor presidente, para não repetir a disputa, eu quero dizer que nós estamos disputando muito pouco pelo que representamos os estados dessa federação. Obrigado. Presidente, quero dizer que mesmo como nordestino, torcendo pelo Nordeste, preocupado com o Nordeste, eu tenho que ter equilíbrio aqui e quero, portanto, dar o mesmo tempo de espera e, portanto, está encerrada a votação. Muito bem, presidente. Aí. Não 115, sim 218. Quem ganhou foi o Supremo. Rejeitado mais uma projeto. vez, senhor presidente, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal vai decidir coisas que essa casa ainda deveria decidir. que não tenha me sido dada a oportunidade de falar naquele momento, senhor presidente, eu quero registrar nós que tanto